Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Lógico que não, né? Depois desta sapatada 4-1 para o Puerto Cabello, lá na Venezuela, na cidade de Valência, o Vasco fica realmente bastante criticado, não tem como, tem que abrir o jogo e falar do momento. O Vasco chegou a 7 jogos sem vencer. Isso é muito pesado para um time da grandeza do Vasco da Gama. Quero falar tudo isso, quero também a sua opinião aqui no nosso canal, Wellington Campos FC. Mas antes eu tenho que te pedir para se inscrever no nosso canal, Wellington Campos FC. Paga nada não, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. Estamos precisando de mais assinantes, de mais amigos inscritos. Repito, não paga nada não. E dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho também. É o que eu posso te pedir neste momento. Tá bom? Então depois da vinheta a gente chega. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente. Olha, eu vou trazer aqui o Felipe Loureiro, né? O Felipe Maestro, que comandou mais uma vez o Vasco, mais uma derrota, dessa vez 4-1. O Vasco chegou a empatar o jogo, dava aquela sensação de que poderia, né, até virar, mas falhas individuais aconteceram e a derrota não teve como ser contida. O time do Puerto Cabello fez 1-0 aos 28 com o Paredes, cobrando um pênalti cometido pelo Hugo Moura, depois de uma bobeira do Matheus Carvalho, ali na entrada da área. Aos 37, João Vitor de cabeça empatou. No segundo tempo, aos 4, Padrão de cabeça fez 2-1 para o time venezuelano. Gente, o Padrão, ele é do tamanho do Dario Conca, né? Ele é mais baixo do que o Romário, só para você ter uma ideia, fez gol de cabeça em cima da defesa vascaína. O Guerreiro, aos 14, ampliou, e aos 19, Paredes fez o 4º gol da equipe venezuelana. O Vasco fica numa situação muito difícil no grupo, porque o Lanús venceu o Melgar por 1-0, foi a 8 pontos, Vasco tem 5 e agora o Puerto Cabello foi a 4 pontos. Então o Vasco tem na próxima partida fora do Rio de Janeiro, diante do Lanús na Argentina, o compromisso de vencer e torcer por um tropeço até do Puerto Cabello contra o Melgar. Então não é uma vida fácil. O time jogou muito mal. Olha, não dá para salvar ninguém no jogo de hoje. Não dá para salvar ninguém. Eu diria que o Léo Jardim não teve culpa nos gols, né? Não foram falhas dele. Mas o setor defensivo, o meio de campo, o Coutinho, que é um baita de um jogador, não rendeu. A bola não chegou para o Verratti. Se não chegar a bola para o Verratti na área de preferência de cabeça, não vai sair gol. E aí o Vasco se enrolou todo e perde um jogo importante dentro da Copa Sul-Americana. Vamos trazer então o técnico Felipe analisando essa derrota vascaína. Faltou muita atitude dentro de campo, muitos erros individuais, isso acabou prejudicando. Acho que é um jogo para ser esquecido, porque realmente houve muitos erros individuais e o Puerto Cabello ganhou na atitude. Acho que tomou uns gols na bola parada, enfim. Realmente a maioria dos jogadores muito abaixo do que pode render. Buenas noches, profe Luis Castellanos, para Deportes de Venezuela. Habló justamente de la actitud, ¿no? Quizás también visto la ropa en el campeonato, cómo tratar de hacerles entender a los chicos que bueno, las cosas no se dieron, que todavía el campeonato está allí, se pierde contra un rival directo, pero no todo está perdido. ¿Cómo intentar
para sacar esto, tomando en cuenta que en el Brasileirão tampoco se va muy bien, ¿no? Vamos primeiro analisar o jogo. Óbvio que era um jogo muito importante, de um confronto direto, como você bem falou, mas faltou muita atitude da equipe. A equipe do Porto Cabelo teve muito mais atitude, e a gente teve muitos erros individuais, então isso acabou prejudicando, e a gente conseguiu empatar, sair atrás, depois a equipe se desorganizou, mas eu acho que o que realmente prejudicou a gente foi a atitude da equipe como um todo e os erros individuais. Boa noite. Jair Pineda para las Noticias Express. Muchas gracias por la visita a Venezuela. Buen viaje de retorno. Sorprende para toda la hinchada de Vasco esta derrota, la primera contra un equipo venezolano en su historial por competencias Conmebol. ¿Qué siente que faltó? Porque se vio que en el primer tiempo lograron forzar el empate y se pensaba que Vasco iba a ir de menos a más, pero termina siendo apoyado contra un equipo venezolano que nadie se imaginaba que iba a lograr el resultado como el que logró esta noche aquí en Valencia. Gracias. Eu por ter sido criado no Vasco realmente dói muito. A gente não esperava esse placar, a gente veio aqui para buscar a vitória, mas a equipe da Venezuela teve muito mais atitude, muito mais vontade dentro de campo. Alguns erros individuais prejudicou bastante e acabamos aí sendo derrotados. E realmente o que a gente tem que fazer é se organizar. Eu acho que primeiramente pedir desculpa ao torcedor pelo resultado, que o perder, o ganhar, empatar faz parte, mas da maneira que aconteceu realmente é muito ruim, e isso só temos que pedir desculpa ao torcedor. Profe, buenas noches, por aquí Ernesto Bermúdez para el diario Notitarde. Profe, dos preguntas. ¿Esperaban que Porto Cabello se atreviera, que fuera más... ¿esperaban esta visión de Porto Cabello para esta jornada? Y también preguntarle cómo se va a trabajar también desde el punto de vista anímico. Todavía Vasco tiene oportunidades de avanzar en este grupo, pero ahora ante un rival como Aragón, que viene en un momento, y también sacar el resultado ahora ante Melgar, que también viene necesitado. Gracias. Eu acho que motivação, com certeza sim, porque o Porto Cabello joga contra o Vasco da Gama, pela grandeza que tem, realmente ia estar muito motivado. Mas, independente disso, acho que a nossa atitude faltou muito dentro de campo. Alguns erros individuais, como eu falei antes, acabou prejudicando. Então, o Vasco, depois que empatou, tomou logo um gol de bola parada logo no início do segundo tempo. Isso prejudicou bastante. Então, acho que o primordial no jogo todo foi a falta de atitude dentro de campo e alguns erros individuais. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la oportunidad. Agora temos que nos organizar para que nós possamos aí fora de casa, diante do Lanús, buscar a vitória, porque a gente seguir viva dentro da competição. Buenas noches. En primer lugar, conocer si se vieron hasta cierto punto sorprendidos por el planteamiento táctico del equipo rival, ya que cortaron todos sus circuitos de juego. Y en segundo lugar, ¿qué estrategia puede tener para levantar el mal momento del equipo desde el funcionamiento? Gracias. Eu acho que o jogo foi muito mais resolvido na parte de atitude, de querer mais. Acho que isso a gente deixou muito a desejar. E alguns erros individuais, isso acabou prejudicando bastante. Depois que a gente empatou o jogo, a equipe tomou logo o gol no início do segundo tempo, isso acabou prejudicando. Você furar esse bloqueio bem organizado pela equipe da Venezuela, a gente acabou não conseguindo. Depois alguns erros individuais, acabou tomando terceiro e quarto, enfim.
Eu acho que o fator que foi predominante para o resultado foi a falta de atitude da nossa equipe y los errores individuales. Profe, buenas noches. En lo futbolístico, ¿qué le llamó más la atención de Puerto Cabello? Entendemos que hoy hubo un tema de actitud, lo he dicho repetidamente, pero en lo futbolístico, a nivel de presión, de orden táctico de Puerto Cabello, ¿qué lo sorprendió? Y también preguntarle un poco por Gerardo Padrón, que es un joven que viene destacando en Venezuela y también lo está haciendo en Sudamericano. Na realidade, a parte tática do Porto Cabello a gente já sabia, a maneira que a equipe se comportava aqui dentro da sua casa, pressionava o adversário. Eu acho que foi muito mais erros individuais e questão de atitude da nossa equipe. Isso acabou prejudicando e foi um fator primordial para o resultado. Então, só gostaria de pedir desculpa ao nosso torcedor. Acho que nós, como comissão, os jogadores, temos culpa para que nós possamos aí se organizar para tentar, fora de casa, diante da Sul-Americana, diante do Lanús, um jogo difícil, buscar a vitória. Ele soube aproveitar a oportunidade, é um bom jogador, mas acho que foi muito mais erros da nossa equipe. Buenas noches, Carlos Piñeres para 365 Scores. Profe, preguntarle por su experiencia en Venezuela, sensaciones que le deja la visita y en cuanto a la cancha, ¿cómo vio el tipo de juego, el movimiento del balón, las dimensiones de la cancha? ¿Cree que influyó negativamente en el juego de Vasco? También en el juego de la figura que es Philippe Coutinho, el cual se vio, digamos, un poco apagado el día de hoy. ¿Qué le deja eso como...? Não, na verdade, o campo, a bola ficou muito rápida, muito viva, isso acabou prejudicando um pouco, mas a equipe acabou não se adaptando ao campo, né? A bola ficou viva, foram uns erros individuais, mas acho que os jogadores aqueceram. Enfim, isso não serve de desculpa, acho que foi muito mais falta de atitude e erros individuais. Em relação ao Coutinho, é um jogador que a gente precisa muito dele, é um jogador que não foi muito bem hoje, realmente, não só ele, mas como toda a equipe, e isso acabou prejudicando a gente. Aí a presença do técnico Felipe Loureiro, o Felipe Maestro, o que você achou da opinião dele? Deixa seu comentário aqui embaixo, tá? Deixa o seu nome, o nome da sua cidade, te prometo para amanhã mandar aqueles abraços, porque hoje está bem corrido, né? Dia de jogo. E a sua opinião? Eu sei que você está decepcionado, isso aí é fato. Se tiver algum vascaíno satisfeito, pelo amor de Deus, não é vascaíno, certo? Então, deixa aí a sua opinião, é super importante para a gente, nesse exato momento, ouvir você, que é, né, a ponta dessa corda, que é o cara que tem que receber coisas boas do Vasco, que tem que sorrir e chorar nas vitórias, mas atualmente só está chorando nas derrotas. Deixe o seu comentário aqui. Por gentileza, se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC, não paga nada, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, é super importante a sua presença, o seu carinho, o seu joinha, a sua inscrição e mande esse link aí para outras pessoas. Compartilhe também. Tá certo? Fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.